Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração para a exposição da palavra. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra toque o nosso coração, venha nos edificar, Senhor. Venha nos trazer mais e mais para perto de Ti, Senhor. Pai, se faça a Tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. E Jesus respondendo disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego disse-lhe: Senhor, que eu receba a visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que mais nós necessitamos nesta vida é visão. O que mais necessitamos, irmãos, o que os crentes hoje em dia mais precisam é ter os seus olhos abertos, ter os seus olhos esclarecidos para a verdade. Nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar o Senhor, dia após dia, porque só assim, com esta comunhão com o Senhor, nós podemos ter os nossos olhos abertos. Só assim, se dedicarmos a nossa vida completamente ao Senhor, a fazer a sua vontade, estar em obediência à sua palavra, aprendendo da sua palavra, está ali estudando a sua palavra. Só assim nós vamos ter os olhos abertos. Só assim, irmãos, quando dedicarmos toda a nossa vida a Deus, o Espírito de Deus irá nos conduzir a abrir os olhos, a enxergar a verdade, a não ser enganados por qualquer coisa, a não ser induzidos por qualquer doutrina, a não sermos mais crianças e ser levados de um lado para o outro, sem destino. Quando nós tivermos os nossos olhos esclarecidos, abertos para a verdade da palavra de Deus, irmãos, aí sim, aí nós vamos enxergar, nós vamos ver a verdade. Aqui, irmãos, nesta passagem, Marcos capítulo 10, versículos 55 e 52, aqui nos mostra o desejo de um homem. Este homem era cego, ele não enxergava, ele não tinha visão, mas ao fato desse homem se deparar com Cristo, Cristo faz uma pergunta a ele, e Jesus respondendo disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Este homem necessitava da visão dele, ele precisava enxergar, o desejo dele era enxergar, era ver. E quantas pessoas o Senhor esclarece os olhos, mas às vezes não querem ver, não querem enxergar, querem continuar cegos, querem continuar com as escamas nos olhos. Mas muitas vezes o Senhor mostra, indica onde você pode ter o esclarecimento dos seus olhos, onde você pode comprar colírio para limpar os seus olhos. O Senhor mostra, mas grande parte deles querem continuar cegos, não querem enxergar a verdade, querem continuar na escuridão. Mas este homem, irmãos, teve a necessidade dele, esclarecida. O que queres que eu te faça? E o homem cego disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E quando este homem recebe a visão, o que é que acontece? E segue a Jesus pelo caminho. Glória a Deus.
Irmãos, todos aqueles que recebem a visão e querem verdadeiramente enxergar, eles seguem a Cristo, irmãos. Eles seguem e não conseguem mais seguir a outros, porque Cristo abriu os olhos e ele começa a ver a verdade. E vendo a verdade, ele não se lança em mais nada. Ele segue o Senhor Jesus pelo caminho. Para que a gente possa entender melhor, eu vou começar do início. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. E eles chegaram a Jericó, e saíram ele de Jericó com os seus discípulos, e um grande número de pessoas, com os seus discípulos, e um grande número de pessoas. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. Irmãos, naquela época, as pessoas que eram deficientes, tinham alguma deficiência, eles eram desprezados. Eles não tinham acolhimento de ninguém, ele não tinha nenhum benefício. Não, o único benefício que essas pessoas tinham era mendigar, era pedir ajuda, né? E aqui Bartimeu está ali, no lado da estrada, pedindo, mendigando ajuda. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, irmãos, nós vemos uma atitude de um homem que muitas vezes aquele que enxerga não tem essa atitude. Eu enxergo bem, eu não preciso de óculos, não preciso de colírio, mas a verdadeira visão que você tem que ver, você não quer. E este homem que era cego, ele ouve que era Jesus de Nazaré. Ele não tinha visão, mas a audição dele estava autível. A visão dele estava sensível para o que estava acontecendo. E quando ele escuta que era Jesus de Nazaré, ele faz o quê? Ele começa a clamar, ele começa a pedir, ele começa, irmãos, a abrir o seu coração, sabendo que a chance dele de ser curado, a chance dele de ele enxergar, a chance dele de ele ter um encontro com o próprio Deus era aquela. Então ele abre o seu coração, começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas este homem só chegou a este ponto de clamar, irmãos, porque este homem estava com os ouvidos sensíveis. É isso que muitas vezes muitos irmãos em Cristo não estão mais. Muitos irmãos já estão com os ouvidos cheios de cera e não está mais sensível à voz do Espírito, não tem mais sensibilidade. Mas apesar deste homem ser cego, o ouvido dele estava sensível. E aqui em João capítulo 10, versículo 27 a 28, aqui o apóstolo João nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqueles irmãos que estão com ouvidos sensíveis, eles ouvem a voz do Espírito, eles estão sensíveis à voz do Espírito. Eles não estão, irmãos, insensíveis, com os ouvidos tapados para a ação do Espírito. Pois a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E como consequência, irmão, de você estar com seus ouvidos altivos,
está com seus ouvidos sensíveis, qual é a consequência? E eu dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Irmãos, nós devemos estar com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito. Porque, irmãos, se nós não tivermos essa sensibilidade, não vamos ouvir o bom pastor, irmãos. Não vamos ouvir, ele vai chamar e você não vai ouvir. Não estará sensível para a ação do Espírito. E Bartimeu, apesar de ser cego, ele estava com os ouvidos altível, estava sensível. E este homem, quando ouve que é Jesus de Nazaré que está ali passando, ele começa a clamar, ele começa a pedir por socorro. Muitas vezes, irmãos, o socorro está do nosso lado, mas às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito. Muitas vezes, o Senhor está ali do lado, estou aqui, mas os nossos ouvidos estão tapados, estamos insensíveis. Por quê? Porque o seu coração está direcionado a outras coisas. Você quer se agradar com outras coisas. Você não tem mais a comunhão com o Senhor, que devemos ter essa ligação. Devemos estar ligados com o Senhor. Como você vai ouvir a voz do Senhor se a sua ligação está fraca? Ou muitas vezes você está quebrada por ação do pecado, ação de algo que desagrada a Deus. Só iremos ter a sensibilidade nos ouvidos para sentir a voz do Espírito, para ouvir a voz do Espírito, quando, irmãos, negarmos a nós mesmos e deixar que o Espírito Santo nos conduza à vontade de Deus. Este homem não enxergava, mas ele teve uma ação, ele estava com o ouvido ativo, e quando ele ouviu que Jesus estava passando, este homem começa a ter outra ação que muitas vezes as pessoas estão deixando de lado. Ele começa a clamar, começou a clamar. Muitas vezes estamos passando dificuldade, irmãos. Muitas vezes estamos com medo. Muitas vezes estamos insensíveis a ter uma decisão correta. E muitas vezes esquecemos que temos um Deus que nos escuta. Temos um Deus que escuta os seus servos, escuta aqueles que Ele comprou. E muitas vezes esquecemos de clamar a Ele. E vamos, muitas vezes, fazer as coisas com a nossa força, com a força do nosso braço, ou vamos nos direcionar a outros caminhos, achando nós que é o certo. Mas esquecemos de fazer o que Bartimeu fez, quando ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. Mas uma atitude do crente, quando o crente está em perigo, quando o crente está indeciso, quando o crente não sabe o que fazer, o crente tem que começar a clamar ao seu Senhor, por ajuda, por socorro. E este homem aqui, precisava da ajuda de Cristo. Ele precisava ter um encontro com Cristo, e ele começa a clamar, começa a gritar, a abrir a sua boca para chamar a atenção do Senhor. E nós vemos em Jeremias capítulo 33, versículo 3, olha o que Jeremias fala, clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Olha o que Deus fala a Jeremias, clama a mim, e eu te responder-te-ei.
Irmãos, a nossa resposta vem de Deus. A nossa resposta não vem dos homens. A nossa resposta não vem de religião. A nossa resposta vem de Deus. Nós devemos aprender isso, que o momento que o crente está sem saber o que fazer, temos um Deus para pedir: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Qual a decisão que eu tenho que tomar aqui, nisso que aconteceu aqui? Qual é a decisão correta? Senhor, eu estou com medo de fazer aquela situação. Senhor, eu estou com medo de enfrentar, isso está vindo sobre minha vida. E o que é que o Senhor nos diz que devemos fazer? Clama a mim, e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Nós conhecemos o agir de Deus? Nós sabemos que Deus pode nos tirar de qualquer situação? Não, porque a nossa mente é pequena. Nós mentalizamos coisas pequenas, mas para Deus tudo é possível. Então, o que é que está faltando muitas vezes na gente? É fazer isso que Bartimeu fez aqui, ó. Ele escutou a voz do seu Senhor e ele começou a clamar. Ele começou a clamar pelo Senhor, porque ele precisava do Senhor. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmãos. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim. É isso que muitas vezes nós devemos fazer, irmãos. Há situações que vão chegar em nossa vida que a sua força não vai adiantar, a sua inteligência não vai adiantar, o seu dinheiro não vai adiantar. O que vai adiantar é nós clamarmos ao nosso Senhor, é tomar essa atitude aqui, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que a gente está precisando. É isso que muitas vezes as pessoas rodam para lá, rodam para cá, procura uma coisa, procura outra, mas esquece que tem um Deus. Esquece que tem um Deus que está com seus ouvidos abertos para a gente clamar a Ele. Esquece que hoje você pode chegar no Santo dos Santos. O que foi que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora no teu Deus em secreto. É isso que está faltando na gente, irmãos. Não tem situação que Deus não possa agir. Será que Deus está com sua mão mirrada para não agir? Sua mão encolhida? Não, a mão de Deus está estendida. O que falta é a gente crer. O que falta é a gente entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus. Orar ao nosso Deus, porque Ele falou o quê? Clama a mim, que eu te mostrar-te-ei coisas grandes, eu te responder-te-ei. Há algo impossível para Deus? E aqui nós vemos Bartimeu começa a clamar, começa a pedir: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o chamasse, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O Senhor, pela determinação daquele homem, pela persistência daquele homem, o Senhor parou e mandou chamá-lo. Mas antes do Senhor chamá-lo, houve alguns empecilhos que muitas vezes se levantam sobre a nossa vida para que a gente pare de chamar, pare de clamar, pare de pedir. O 48 diz, e muitos mandaram que se calassem, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, irmãos, a situação vai ser grande para podermos nos barrar, para poder fazer você calar a boca.
Muitas vezes vai demorar de vir a bênção para você não ser perseverante, para você desistir. Muitas vezes pode acontecer isso, e Deus pode permitir que isso aconteça, para ver até onde você vai. Ou você acha que eu vou clamar 1, 2, 3, pronto, Deus respondeu? Não, muitas vezes vai clamar 10, 20, 30, 40, 50, porque é permissão de Deus para que Ele veja até onde você vai, para ver se você persiste, irmãos, para ver se você esquece da situação e continua pedindo, continua clamando. Mas eu não estou vendo saída, continua clamando. Aqui na situação de Bartimeu, muitos mandaram que ele se calasse. Este homem estava clamando pela causa dele, este homem estava pedindo ajuda de Deus, e muitos da multidão diziam: cala a boca, fica quieto. Mas ele, irmãos, não olhou para a situação, ele não olhou para a dificuldade que estava diante dele. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que é grande e vem sobre nós e ficamos com medo e nos retraímos. Não, irmãos, nós temos que ter a ideia, colocar em nossa mente que nós servimos um Deus grande, um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode fazer, irmãos. A gente não está adorando um Deus que só faz até ali, dali para lá não posso mais não. O Deus que nós adoramos não tem limites. Ele não tem limites. Nós temos limites, somos limitados em muitas coisas, mas o Deus que nós servimos não tem limite para agir, irmãos. Não tem situação que ele diga: eu não posso fazer. Não, irmãos. Este Deus que diz que não pode fazer é o Deus que a gente adorava antes, o Deus de gesso, o Deus de madeira, o Deus de pedra que a gente adorava antes. Esse não pode fazer nada, porque tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem ouvido, não escuta. Mas o nosso Deus, irmãos, faz tudo o que lhe apraz. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os seus ouvidos estão altivos para ouvir o nosso clamor. A sua boca está ativa para dizer: haja luz. A mão dele se levanta a qualquer momento. Os olhos estão virados a nosso favor. Então, irmãos, o que nos falta é clamar. E Bartimeu aqui, apesar da multidão dizer: cala a boca, não incomoda, ele continuava a clamar, ele continuava a pedir, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela dificuldade não barrou o clamor dele, não parou o clamor dele. E com consequência disso, de ele não olhar para a dificuldade, mas olhar para a solução, quando Jesus nos diz: quando orardes, ore já sabendo que vai receber, ore no incentivo que já recebeu. Não deixe pairar dúvidas na sua mente. Não, eu já oro sabendo que já aconteceu. Então este homem, apesar de estar ali nas dificuldades, este homem clamava mais e mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que foi que sucedeu? E Jesus parando, ordenou que o chamasse. Pela insistência deste homem, por ele não enxergar a dificuldade, mas enxergar a solução, Jesus mandou que chamasse. E ele chamou o homem cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te. E ele te chama. Pela insistência dele, pela petição dele, irmãos, porque ele não parou de pedir, ele não parou, ele clamava mais ainda. Jesus manda o chamar. E nós vemos aqui
aqui no 50, ele diz, ó, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Este homem, tendo o chamado do Senhor, ele lança fora a sua capa, levanta e vai até Cristo. E o que é que Jesus nos diz, irmãos? O que nós devemos fazer no momento da dificuldade, no momento que não temos solução, no momento da incerteza, no momento que você pode até pensar que o Senhor não está com você, no momento que os ímpios possam querer se lançar ao Senhor e não saber o que fazer. O que é que Jesus nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30? Olha o que Jesus diz, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz, irmãos, que nós temos que se lançar a Ele, nós temos que ir a Ele, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que Jesus disse? E eu vos darei descanso. Bartimeu, irmãos, não esperou nada não, irmãos. Quando Cristo disse vem, ele lança fora a sua capa, se levanta e ele foi até Jesus. Ele tem mais uma atitude que o crente tem que ter: ir a Cristo, ó, se levantar e ir a Cristo. Muitos querem ficar sentados, esperando cair do céu. Muitos não querem tomar a atitude de um crente. Muitos esperam por homens, por vontade de homens, e não tem essa atitude que esse homem tem de se levantar e ir até Cristo. Quando o Senhor nos ordena, vinde a mim, mas muitos estão buscando outro caminho, outro jeito, outras práticas. Mas o Senhor diz, ó: vinde a mim. E o que é que acontece com essa atitude desse homem de se levantar e ir até Jesus? E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Que maravilha você ouvir isso do Senhor. O que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse até você hoje e dissesse: olha, o que queres que eu te faça? O que você pediria ao Senhor? O que você colocaria diante dele? O que queres que eu te faça? Este homem foi agraciado pela graça de Deus. O que queres que eu te faça? E o homem cego disse-lhe: Senhor, que eu receba a minha visão. Glória a Deus. Quantos e quantos estão precisando disso, irmãos? Quantos e quantos estão precisando de receber a visão? Até irmãos dentro da igreja, irmãos, estão precisando de receber a visão. Estão precisando ter os olhos abertos pelo Senhor. E Jesus disse-lhe: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, muitas vezes nós mesmos caímos em armadilha. Muitas vezes nós mesmos armamos a armadilha e nós mesmos caímos nela. Por que eu digo isso? Irmãos, o que nós precisamos é clamar ao Senhor. O que nós precisamos é ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito. O que nós precisamos é clamar ao Senhor no dia da dificuldade. O que nós precisamos é se levantar e ir até o Mestre. É isso que nós estamos precisando.
3 atitudes deste homem que o leva a ter um encontro com Deus. 3 atitudes que muitas vezes nós negamos, nós rejeitamos, nós muitas vezes somos negligentes. A palavra de Deus sempre nos diz: vinde a mim, se lance a mim, tenha mais uma comunhão comigo. Muitas vezes nós estamos ouvindo, mas na hora da dificuldade nós não temos essas atitudes de ouvir, clamar e se levantar até o Senhor. O que ajudou este homem foi essas atitudes, mas essas atitudes não foi provocado por ele mesmo. Por detrás de tudo isso, Deus está, irmãos. Deus estava na vida deste homem, pois Deus o inclinou a ter os olhos esclarecidos, ter os olhos abertos. Deus inclinou este homem. Este homem não estava ali no caminho à toa. Ele não estava ali mendigando naquele lugar à toa. Para você entender que como Deus é bondoso conosco, irmãos, como Deus é bom conosco, como Ele é misericordioso com cada um de nós. Pois, irmãos, um dia nós estávamos com Bartimeu sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo ajuda, e nem mesmo sabendo a nossa necessidade. Estávamos ali dispersos, pedindo ajuda, mendigando, e não tínhamos nem a noção do que verdadeiramente nós precisamos. Estávamos precisando, pois o salário do pecado é a morte. Nós estávamos devendo ao pecado, estávamos sentados ali mendigando, cegos, sem esperança de nada, sem ter força de fazer nada. E um dia o pecado iria cobrar o preço. Um dia o pecado iria cobrar o preço, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Eu quero que você entenda isso. Você estava destituído da glória de Deus. Você não ia entrar no céu. O seu lugar era o inferno. Estávamos mendigando, perdidos, cegos, sem esperança de nada. Aí agora que entra a bondade de Deus, agora que entra a misericórdia de Deus, porque Ele fez você ouvir a voz do bom pastor. Glória a Deus. Ele fez você ouvir a voz do bom pastor. Quando o bom pastor falou, o seu ouvido abriu para ouvir a voz dele. Ele fez você clamar, pois antes você não conhecia esse que tinha que clamar. Deus fez você clamar, a pedir, a dizer: Senhor, me perdoa meus pecados. Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Deus fez você clamar, pois antes você não tinha nenhuma atitude para clamar. Deus fez você se levantar-se e ir até Cristo. Deus fez. Como Bartimeu se levanta, joga fora sua capa, se levanta e vai até Jesus Cristo. Ele recebe a visão dele, e nós recebemos a vida. E tudo isso que aconteceu em nossa vida, irmãos, foi exclusivamente soberania de Deus.
foi exclusivamente a soberania de Deus. Pois se dependesse de você, você estava lá na beira do caminho mendigando até hoje. Até hoje você estava lá mendigando, cego, surdo e sem movimento nenhum. Estava lá mendigando. Mas Deus exerceu grande misericórdia sobre a sua vida. E como foi essa misericórdia que Deus exerceu em sua vida? Como foi isso? Em João capítulo 3, versículo 16 e 18, a palavra de Deus aqui nos diz: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Através dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Este foi o verdadeiro amor que se manifestou em nossa vida, irmãos. Este amor fez os nossos olhos se abrirem, irmãos. Este amor fez os nossos olhos se abrirem. E como é que eu posso chegar até esse amor? Como é que eu posso me beneficiar desse amor? Romanos capítulo 10, versículo do 8 ao 13. Mas o que dizer? A palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessar com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Irmãos, para que a gente possa ter acesso a Deus, é só crer, irmãos. Só crer, só ter fé, só depositar a fé em Cristo Jesus. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre o judeu e o grego, pois o mesmo Senhor de todos e é rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi isso que Bartimeus fez, irmãos. Ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou. E agora eu quero levar os irmãos a uma lembrança. Se lembre, irmãos, que um dia você invocou o Senhor. Se lembre que um dia o Senhor te tirou da estrada aonde você estava. Se lembre que um dia Ele o fez você ouvir a sua voz. Se lembre que Ele abriu os seus olhos. Ele te tirou das trevas, da cegueira. Ele abriu os seus olhos. Se lembre que um dia Ele fez você clamar por Ele. Se lembre que um dia Ele fez você levantar da morte a qual você estava. Então, como não vamos amar este Deus? Como não vamos entregar tudo a Ele? Como não vamos se levantar e seguir um caminho com Cristo? Me diga aí, um Deus tão maravilhoso, que te amou de uma forma tão grande, como você não entregará a sua vida para Ele completamente? Como você terá dúvidas do que está fazendo? Irmãos,
Um Deus maravilhoso que abriu os nossos olhos, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e hoje temos herança, temos parte na glória de Deus, nas riquezas celestiais. Como não amar este Deus? Como não dedicar a minha vida toda a Ele? Isso é uma reflexão para nós, irmãos. Isso é uma reflexão para que a gente venha colocar em nossa mente, o Senhor me amou, o Senhor me amou, e eu devo amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu devo amá-lo. Os irmãos pensem nisso. Os irmãos analisem o que foi dito aqui, irmãos. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor.